específico. Ezali poto zala na esika moko ezali spécifique. Lugar específico. Esika ezali spécifique. Ou apropriado. Ou bien approprié. Para adoração. Pour na adoration. Construímos por Deus para que nós tenhamos lugar específico ou apropriado ou bien approprié para adoração. Pour na adoration. João 4:23. Jean 4:23. A Bíblia diz que a hora já chegou. Que era déjà se coqui. Amém. Amém. Aonde que os verdadeiros adoradores. E se que o véritable adorateur adorarão o Pai. Para adorer Papa. Em espírito. Na molimo. E em verdade. E en vérité. Porque são esses. Oyo. Os adoradores que Deus procura. Adorateur ensemble à son lugar. A Bíblia testifica. Bíblia testifica. Zacarias 14, versículo 17. Zacarias 14, 17. Zacarias 14. Zacarias 14. 17. 17. A Bíblia diz. Bíblia se não a família da terra. Só que está na família mais belete. Que vai subir a Jerusalém. Oya ba comata na Jerusalém. Para adorar o rei. Para adorer le roi. A chuva não vai cair na sua família. Zacarias 14, 17. Zacarias 14, 17. Agora pergunta o teu irmão. Por que para adorar a Deus todo mundo tem que subir a Jerusalém? Se não subir a Jerusalém, porque lá em Jerusalém, aonde que tinha templo, é lá no Jerusalém, aonde que tem um lugar para adoração. Estamos a falar do lugar apropriado. Para que nós adoramos nosso Deus. Porque a igreja deve adorar a Deus. E para que nós adoramos melhor. Na tua casa pode adorar. Na praça pode adorar. Mas serás um pouco distraído. A verdadeira adoração. Se quiser entrar na profundidade, devemos estar um lugar com condições. E aonde que o próprio Deus habita para que nós lhe adoramos. Estou pregando a alguém? Amém. Amém. Com esse calor não dá para adorar muito bem a Deus. É por isso devemos construir. É por isso precisamos de pôr aqui clima. Tem que ter aqui mosaico porque Deus é limpo, Deus é santo. Deus tem que ter condições mais que as nossas casas. Essa amém é muito fraco. Sabe, há lugar. Quando você entra, ba protocolo botalanga ba musicien po babini mingi banimba te. Protocolo controla os músicos para não estarem a sonecar. O babini tro. Que dançaram muito. Era bango ba pina. Quando eles estavam a dançar, eu não estava a dormir. Chegou a minha vez de pregar, querendo dormir. Na sambeli na tongo. Eu oro na manhã de hoje. Tozala na ndako. Que tenhamos a casa. O eza na condição. Que tem condições. Tozotokate. Nós estamos a tozali à l'aise. Estamos à vontade. Soki na mabele olali. Se for no chão pode pour adorer le roi des rois. Para adorar o rei dos reis. É isso que eu estou falando, um lugar apropriado. E agora nós vamos ver a lieu approprié.
Estou pregando alguém esta manhã. Fala Fala no teu irmão, precisamos de um lugar apropriado. Fala ao teu irmão, eu quero adorar o meu Deus. Todos os dias, toda hora. Mas precisamos de um lugar específico, que é o endereço de Deus. Todo mundo pode vir adorar em qualquer hora. Razão número 4. Raison numéro 4. Por que construir por Deus? Será que posso continuar? É para que nós tenhamos um lugar aonde que tem atmosfera de milagres. Ou a clima de milagres. O clima. Ter um lugar específico aonde que tem atmosfera de milagres. Vou vos ensinar. João capítulo 5. Jean chapitre 5. Começando no verso 1 até 5. A Bíblia fala da piscina de Betesda. Alguém está comigo? Ao redor dessa piscina tinha lá um número de doentes. Alguém está comigo? Amém. Que esperavam quando o anjo descer a mexer as águas, e todo que descia primeiro ficava curado. Alguém está comigo? Amém. Fala comigo que existe lugar. Meu Deus, a igreja está me dando. Fala comigo, há um lugar. Quem pode gritar comigo? Há um lugar específico. Um lugar apropriado. Aonde que tem atmosfera de milagre, de cura. E a piscina simboliza a igreja. E a água simboliza a palavra de Deus. E o anjo simboliza o pastor, o pregador. Meu Deus, alguém está comigo? Estão escrevendo todos os detalhes. Eu vos admiro quando põe a mão na bochecha, você põe Vou repetir, a piscina simboliza o quê? A igreja, o lugar. A água simboliza a palavra de Deus. E o anjo que descia agitando as águas simboliza o mensageiro que vem trazendo a revelação da palavra. Qualquer pessoa, quando a palavra é pregada, todo aquele que tem problema está sentado numa igreja como essa, e onde se prega a mensagem e os testemunhos começam a nascer. Posso ouvir o amém de alguém? É ouro que neste lugar, se nós construímos para Deus, vamos brincar com milagres. Eu disse, brincaremos com milagres. Qualquer acaso que virá aqui, Deus vai solucionar. Deus vai resolver. Quando nós construímos, significa que nós próprios criamos condições que vai permitir os milagres operar. Condição. Tem que ter um lugar aonde que tem essa atmosfera, esse clima de milagre, o clima de milagre. Posso continuar? Aleluia. Amém. Aleluia. Amém.
O 5. É 5 agora? 5e. 5. Quinta razão. 5e raison. Por que edificar por Deus? Construir uma casa por Deus dá alegria a Ele. Deus fica alegre quando um povo lhe construiu uma casa. Você pode me ler Ageu 1, verso 8. Ageu 1, verset 8. Ageu capítulo 1. Ageu chapitre 1. Pode escrever lá 3 até 11. Como 3 a 11. Mas vamos ler verso 8. Mais tokotanga verset 8. Oza wapi? Ageu Ageu capítulo 1. Chapitre 1. 8. 8. Subi ao monte e trazei madeira e edificarei a casa, e ela me deleitarei e serei glorificado, diz o Senhor. E eu serei glorificado. Ou me alegrarei. Quando nós construímos, alegra o coração de Deus. Glorifica a Deus. Olha aqui. Normalmente, se hoje Deus não é glorificado, porque os vizinhos andam no desprezar. Olha aquelas igrejinhas, antes que nos chamem. É mentira. Você encontra embaixo de uma tenda, uma coisa bem suja, aonde entra umas mulheres bonitas, homens bonitos. Nunca Deus será glorificado. E agora vai fingar a cabeça, está lá na igreja. Razão pela qual nos ofendem olha essas igrejas. Mas o dia que nós vamos levantar um templo aqui, vamos ganhar o respeito no bairro e Deus fica glorificado. Até o governo vos respeita. Quando entrar aqui, pode fechar a todas as igrejas. Quando chega, não, aqui sim, senhor. Aqui tem condições. Essa mesmo é a igreja. Mas aquela aí é aventureiro. Deus pode ser glorificado somente através de um templo que nós construímos. Agora, a responsabilidade é nossa. Irmã Joanete, fala um teu irmão, a responsabilidade é nossa. Fala com ele, a responsabilidade é minha. Para os outros falar é nossa. Vamos subir a conta que mfuka baninga. Os outros para falar que Zé é bispo entram somente naquela, começam a ser baralhados com os outros. O dia que nós vamos construir e acabar, muitos de vocês vão sair inclinos e tornará dono de casa. Não estou ouvindo amém aqui. Olha, lobi amém. Quem disse amém? Profecia é conquista. Que essa profecia se cumpra na vida dele. Estou a ver pessoas que terão 20 casas, dela 50 casas. Osana 40. Tens 40. Osana 10 casas. Eu liberto esta graça. Em nome de Jesus de Nazaré. Eu disse que Deus vai construir ao teu favor. Agora,
Quem pode construir uma casa a Deus? Nani akoki kotongela nzambe ndako? Vou acabar aqui esta manhã. Nazosukisa awa na tongwa lelo. Pergunta o teu irmão, a sua irmã, quem pode construir por Deus? Tunande kona ya mwasi pe ya mobali, nani akoki kotongela nzambe ndako? Posso? Eske nakoki koloba? Aqui queremos falar de alguns critérios, Awa tolingi kolobela ba quelques critères das pessoas ya batu que podem construir por Deus. oyo bakoki kotongela nzambe ndako. Posso falar? Eske nakoki koloba? Primeiro, tem comigo 7 critérios. Nazana 7 critères. O primeiro critério, Critère ya liboso. quem pode construir por Deus, Moto akoki kotongela nzambe ndako ya liboso. é aquele que conhece Deus e o valor do seu Deus. Eza moto oyo ayebi nzambe pe ayebi valeur ya nzambe. Na nzambe na ye. Amen. Quem pode construir por Deus Nani akoki kotongela nzambe ndako? é aquele que conhece Eza moto oyo ayebi e que conhece o valor do seu. pe ayebi valeur ya nzambe na ye. Bandeco. Bem-amados, Muitos estão na igreja, não conhecem a Deus nem o valor do seu Deus. mingi baza na église bayebi nzambe te bayebi pe valeur ya nzambe na bango te. Alguém com seu dinheiro, Moto na mbongo na ye, sozinho, ye moko a construir por Deus, atongeli nzambe tem ndako. que ser alguém que conhece Deus Esengeli ezala moto ayebi nzambe. e conhece o valor do seu Deus. Et puis ayebi valeur ya nzambe na ye wana. Tudo começa aqui. Nyonse bandi awa. E eu gosto que David, Nalingaka David no Salmos 23, na Psaume 23 começando no verso 1 até 5, kobana na verset 1 kino na 5. David diz o quê? David alobi nini? O Senhor Le Seigneur é o meu pastor. aza berger na Fala ngai. comigo, é meu, Loba aza ya não ngai. é nosso. Aza ya biso te. Meu Deus, alguém está comigo? Est-ce que moto aza elongo na O ngai? Senhor é quem é? Seigneur aza Não, ndani. estou ouvindo nada. Senhor, O Senhor é quem é? Aza berger na Pergunta o ngai. termo para você, quem é o Senhor? Una muninga na yo bona yo. Seigneur aza ndani. David diz para mim, David alobi bona o ngai. Senhor, Seigneur o Deus nzambe do céu e da terra, oyo asala likolo é pasi. meu, é meu, Azali ya ngai ya é ngai. meu pastor, Aza berger na é ngai. meu Deus, Aza nzambe na e ngai. nada Pe eloko te que vai me faltar. ekozanga ngai. Quando Deus é o teu pastor, Ntango nzambe aza berger na yo, nada que te faltará. eloko te ekozanga yo. Quando o Senhor é meu Deus, Ntango nzambe aza nzambe na ngai, nada me faltará. eloko ekozanga ngai E David te. começa a Pe dizer: David abandi Ele me koloba. faz sentar Alobi afandisa nas ngai verdes na pátios. matiti ya Ele mobali. me dirige Ye atambwisaka nas ngai águas apacíveis. na bamai ya kitoko. Quando eu marchar Ntango ngai na nakotambola vale na de nzela sombra kufa, da morte, sombre de la mort, não temerei, banga porque o meu pastor de berger na ngai estará comigo. akosalaka na ngai. Seja acidente, seja ataques, Ata ataque, não tenho medo. nazobanga eloko O te. meu pastor Pasteur na ngai, está comigo. berger aza elongo na David ngai. avança, diz: David avance, Ele estenda, ye atiaka, Ele prepara abongisaka uma mesa mesa perante os meus liboso ya adversários baadversaire na e ngai. me unge Pe adona com óleo mafuta e a minha cálice pe transporta. esopa na Sim, oui, a bondade le bonheur e a et la graça grâce me me acompanhará. accompagneront. Fala comigo, esse é o meu Deus. Loba onde nzambe na Oh meu Deus, oh Deus, Senhor, oh meu Deus, oh meu Senhor, aleluia, oh. meu
Oh, meu Senhor. Yamba, oh, meu Deus. Oh, meu Senhor. Oh, meu Deus. Oh, meu Senhor. Aleluia. Oh, meu Deus. Oh, meu Senhor. Aquele que crê em Deus jamais poderá. Dozena na boi na govana. Quem conhece a Deus e conhece o valor desse Deus que Ele tirou do mundo, que Ele tirou da pobreza, que não lhe falta, essa pessoa pode pagar o preço, pode vender fio de ouro, pode dar um terreno, porque Ele quer edificar para Deus, construir. O nome de Jesus. Estou a pregar quem na manhã de hoje? Será que eu estou a pregar alguém na manhã de hoje? Aleluia. Amém. Aquele que não conhece o valor de Deus nunca vai lhe construir uma casa. Tabita, se ninguém conhece o seu valor, se ninguém conhece o valor de Kazinga, nunca você me dará algo de importante. No livro de Êxodo, Deus pediu a quem para lhe construir uma casa. Pediu a quem? E ao seu povo que lhe conhece e que conhece o seu valor. Deus diz a Moisés: diga ao teu povo, porque eles me conhecem, para que eles me tragam uma oferta para me construir um lugar onde que eu quero habitar. Deus não pediu aos filisteus para lhe construir a casa. Deus não pediu aos egípcios, porque ele não lhe conhece. Quem pode valorizar a Deus é aquele que conhece Angola. Não ouviram somente. Essa é a razão que os anglófonos foram mais distantes. Você vai na Nigéria e encontra templo de 100.000 lugares. Porque o povo deles conhecem o valor de Deus. Conhecem aquele que naba problème nos problemas, pessoas que não tinham sentido, tiveram sentido na vida. Este Deus tem que lhe construir alguma coisa. Pergunta o seu irmão que está ao teu lado: você conhece a Deus? Conhece o seu valor? Quando a minha esposa foi em Japão, na formação, ali não encontrava templos na Buda. Ali ele tem o templo do Buda, tem até ouros. Não. Estátuas de ouro. Amém. De Deus dele. Porque ali tem vários deuses. Amém? Amém. E cada Deus tem um animal que representa. E esse animal está feito de ouro, fabricado de ouro. Estão a fazer pelas estátuas. E você? Dê-me um amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Para que Deus receber uma casa,
foi consultar o seu povo, o povo que lhe conhece. Não pediu aos estrangeiros. Aqui, eu se determiné que tipo das coisas que cada um tem que trazer na oferta. Porque a casa de Deus tem que ter todas as coisas boas. O que nós queremos fazer ainda não é nada. Mas vamos construir aqui neste país. Amém. Só que eu se tu não farás, eu farei. Eu prometi até a minha morte. As novas gerações que virão, os vossos filhos não vão lutar como eu estou lutando. Eu estou lutando para criar condições, porque eles vão se lembrar o nosso avô que edificou esse templo. Amém. Os seus filhos têm que dizer que esta casa foi construída. A nossa mãe é quem fez. O que deixamos deixar para as pessoas? Os filhos que estão a crescer vão vir mais transpirar como casinga. Não pode. Eu quero na minha velhice, vou vir os vossos filhos a pregar aqui com unção especial e eu a olhar, porque não vão lutar, vai encontrar tudo em dia. Esse é o meu sonho. Essa é a minha visão. Só o povo que conhece a Deus que pode construir. É por isso, nesses dias, se você não traz nada, você não conhece a Deus. Se você não vai marcar passo, se vai vender o quê? Mas eu vou fazer algo para que nós tenhamos uma casa por Deus. Segundo, deuxième critério, estou falando de quem pode construir por Deus. Segundo critério é aquele que lhe ama. Deuxième critère, aquele que ama Deus. Se você não é amante de Deus, é dificilmente construir por Deus. Estamos a ver neste mundo quando um senhor cai amoroso, amante de uma menina que ele está gostando, se tem dinheiro, antes de assustar já lhe deu uma casa, lhe deu um carro, não é isso? Porque o amor sem dar não é amor. Não, o amor sem dar. Amor sans kopesa eza bolingo te. Deus amou o mundo de tal maneira, Zambe alingaki mukili na yango apesaki. Amou o mundo. Alingaki mokili. João 3:16. Jean 3:16. Amou o mundo de tal maneira. Alingaki mokili na lolenge oyo. E depois fez o quê? Deu. Aqui já Deus nos mostra a base de amor. O gesto de amor. Que ama dá.
No livro de Lucas 10, na livre ya Luc 10, a lei diz assim, loi elobi boye, verso 25 verset 25 a 28. à 28. Amém. Amen. Lucas 10, 25, 28. Luc 10, 25 à 29. A Bíblia diz: amarás a Deus de todo O teu coração, teu coração, Deus de todo de toda a sua força, alma, a sua força. de teu pensamento. Pena mapkandi sina yo. Amar a Deus. Okolinga nsambe na motema na yo mobimba na am na yo mobimba pe na makani sina yo. Veja como que se ama a Deus. Ala ndenge nini balingela kansambe. João 10. Lucas, desculpa. Luc 10. Lucas capítulo 10, versículo 25 a 29. 25 a 29. 25. Diz assim a palavra do Senhor. Um dia, um especialista da lei veio ter com Jesus, fazendo-lhe essas perguntas: Mestre, o que deveríamos fazer para herdar o reino do céu? Jesus respondeu: que diz a lei de Moisés? O que diz? O que está escrito na lei? Na lua bakoma nini? A esse respeito, 27, ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração. De todo o seu coração. Na motema na yo mobimba. Exato, motema opesa epai ya makangu, opesa ndambo epai ya mbongo, opesa ndambo na miziki ya kuduro. C'est ça notre problème. Não é que você pega a metade e dá no teu namorado, a metade dá no teu negócio, a metade do coração ao teu namorado, a metade do coração no teu negócio, outra metade dá no kuduro. Não, menina. Amarás a Deus de todo. O colinga nsambe na motema. Não estão falando de todo. O teu coração. Pergunta o teu irmão, você mesmo ama a Deus de todo o coração? Olha ainda a hora que você vem no culto. Um dos sinais dos amantes é o respeito da hora dos encontros. Será que isso é mentira? Amanhã 9 horas, não. Lobby never vraiment. 8h30 agora eu vou responder na pele. 8h30 já está, vou responder ao chamado. Já chegou. Na comida já. Alguém está comigo aqui? Esse que montaze longo nangai. E a gente fala, 4 horas do tempo parece falar a 20 minutos. Vão conversar, mettons barotar la air. Netika basola ba 20 minutes. Mona pe 3h de 4h de temps. Amanhã chega cedo, vamos conversar mais, O mona lobby como a 20, tu cosola ali sus. Mas esses amantes de Deus são perigosos. Não gosta de passar muitas horas na presença de Deus. Não gosta de chegar cedo. O nosso amor é falso. Amarás a Deus de todo o seu coração. Vai. Mas de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. E de todo o seu entendimento. Entendimento, pensamento. Quando se fala de amar Deus de todas as suas forças, ali tem a ver com quem? Tango bazolo bela kolinga nsambe na toutes les forces na yo. Ela aqui sinini, examo solo. Tudo que você faz. Lingalango nzambe. Amas também a Deus. A minha oração que neste lugar Deus nos ajude que tenhamos homens e mulheres que amam a Deus. Veja como que Deus nos amou. Deus não tinha 2 filhos, nem 3. Só é o filho único.
Significa dizer, Deus Deus já nos mostrou. Pode ter que aquele dinheiro é dinheiro que você está contando. É aquilo que você só tem. Para o amor de Deus, eu vou sacrificar esse valor. É o único terreno que eu tenho. Mas por amor de Deus, vou vender e vou dar dinheiro para a construção. É isso que Deus está nos ensinando. O amor, a Bíblia diz, não ameis só em palavras, mas em actos. 1 João 3,18. Em João 3,18. Lê esse versículo. 1 João 3,18. É isso que eu tenho pregado às minhas filhas. As meninas estão comigo. Se rapaz só te canta, fala eu te amo, canta, todos te mandam mensagem, não te dá nada. Amém. Eu tenho falado nas minhas filhas, se há alguém que só te fala verso, te manda mensagens, mas o que tem a ver com a bufunfa, nada, lhe abandona. O que é que eu disse? Deixa-lhe. Só que a abelha estômago, quando ele tiver dor do estômago, eu vou lhe ajudar nas pregações até que ele se aliviar. Ok, ali vocês amam, olha como é que estão a rir. 1 de João capítulo 3, versículo 18. Filhinhos, deixemos de dizer apenas que amamos as pessoas. Espera, deixamos de dizer apenas que amamos as pessoas. Vamos amá-las realmente. Vamos amá-las realmente. E mostrar isso pelas nossas ações. Pelas nossas ações. Andamos mentir a pessoa, papai. Eu te amo. Oh, pastor. Não, pastor, mas pastor nanga, ali eu nem ligo. Quem me ama me mostra na prática. Se tu me amas, mostra na prática. Me mostra na prática. Me amas, me mostra na prática. É amor real. Te amei com grande amor, como nunca ninguém te amou. E para provar eu dei meu filho, que morreu para te libertar. Te amei com grande amor, como nunca ninguém te amou. Aleluia. Yes. Amém. Fala o teu irmão, me ama de verdade. O amor de sua palavra. Toquei, papai. Nego. 1 Jean 3,18, papa. Obungi. 18. Bana nangai. Bolingo na biso. Ezala bobele ya maloba te. Ezala bobele nini te? Meus filhos, que o nosso amor não seja só sabe que os monstros de hoje, com as monstras de hoje, são faladores. Oyebi que basi pe mi balha lelo baliki ko loba mingi biloba loba. Biloba loba te são faladores. Basaba parler. Loba. Boye koli ba parole, boye. Vocês aprenderam a palavras, versos. Okomona mwana no mtuba baby se akuna maloba kaka. Mwana komeka yeke. Locuta. Vai ver a tua filha, a cabeça estragou porque há alguém que anda somente lhe induzir palavras. E são palavras é açúcar do meu chá. É mel. E o salo com açúcar. É leite no café. Mas no bolo não é nada. Na poche, é louco te. Que maquele vê. Só que sabe, papa, bolinga gana malobate. Não amam somente nas palavras. Bolingo na biso ezala obele ya maloba te. Kasi tosala nde misala
Vamos fazer o quê? Diga ao teu irmão, se você ama Deus, mostra nas obras. Não disseram amém. Tombola, tombola, tombola. Tombola, mabola. Guanate. Aquilo não. Agora vamos adorar. Zambe nagai. Yon zambe monene boye. Moço. Zambe monene boye. Moço sazalite. Zambe monene. Yon zambe monene boye. Zambe monene boye. Moço sazalite. Tu és grande, tu és bom. Zambe monene. Tu és grande. Zambe monene. Meu Deus, assim não há outro igual. Nani akopesa 100,000 para a Quem vai dar construção? 100,000 para a construção? Farseiro. Mentiroso. Não amamos só em palavras, mas em atos, obras. Quem ama Deus, dá a Deus coisas de valor. Apesa cá. Ele dá. Estou a pregar aqui na manhã de hoje. Eu preciso dos amantes de Deus. Sabe o nome de David significa o quê? David significa amante de Deus. David ele aqui se amoureux ensemble. Ou amigo de Deus. Ou bien ami ensemble. Esse é o significado do nome de Deus. É por isso Deus lhe chama homem segundo o meu coração. E agora só penguele l'homme selon mon cœur. Não existe bênção, André. Uma bênção para uma geração se é a bênção da construção por Deus. E ça na bénédiction tem na geração, só que bénédiction é a construção tem. Benedição é landaka ba geração. A bênção segue as gerações. Que seguem as gerações. É a bênção de construir para Deus. Todas as pessoas que construíram para Deus, as suas famílias foram abençoadas. E essa bênção vai até as gerações. Estou a pregar pessoas aqui. Os cálculos vão matar a pessoa. Estou falando de Kenya. Quem pode edificar por Deus? Angola, posso pregar 50 dias a mesma mensagem. 50 jours les mêmes messages. Se a pessoa não conhece a Deus e o valor de Deus. Se a pessoa não conhece, não ama Deus. Pode ter dinheiro dele. Nunca vai dar. Jamais akopesa. Natei. Peguei. Aplauso forte ao Senhor. Esses aplausos são muito poucos. A hora foi, vou parar aqui. Quem foi abençoado? Fale o teu irmão a seguir próximas. Nakotika la kaka boina mensagem nako. Ifonate ya ti bosanje yango. Eu vou continuar com esta pregação. Eu vou pregar até que vocês estiverem saciados e lançarem. Eu liberto as bênçãos. Deus deste lugar que abençoa as vossas vidas. Assim que Deus está a te abrir as portas. Hoje, oficialmente, o trabalho da construção. Como o Israel começaram a vir cada um com a sua coisa. Deus abençoe o papai André. Olha, ontem já trouxe 10 chapas, tá aqui. Olha ali atrás. Aqui já na Ditol. É bandido já. Começou. Na lobby é bandido já. Eu disse começou. Aleluia. Amém.
Moi ya liboso. O primeiro mês. Il faut que vide ba salaire kata yango ta katikati. Essa razão que diz que tem que acabar. O salário pode mear. Pesa. Offrande. Oferta. Contribuição. Contribuição. Pour la construction. Para a construção. Amen. Amém. Feche os teus olhos. Lobana nzambe. Diga a Deus. Merci pour la message. Obrigado pela mensagem. Afinal, tu és o Deus que quer habitar no meio de nós. Tu és Deus que ama que as pessoas te adoram. Ora. Zambe monene. Zambe monene. Zambe monene boye. Levanta, começa a orar. Diga a Deus. Este lugar é para Este lugar nós vamos construir para você. Ta seule gloire, pour ta seule gloire. Para que a tua glória esteja aqui, para que habitas aqui. Começa a orar, Pai, obrigado.